senhores parlamentares, eu quero cumprimentar a todos que acompanham a sessão, cumprimentar evidentemente todos os servidores públicos que estão aqui nesse dia apreensivo. Eu espero que todos estejam compreendendo a grande angústia que toma conta. Esse é um dia, não é simbólico apenas, é um dia histórico para os servidores públicos. Histórico porque é um dia em que nós estamos discutindo o futuro e a vida desses servidores, a nossa vida. Eu quero inclusive pedir licença a todos os servidores que aqui se encontram. Eu queria saudar todos e todas na figura, na pessoa de um servidor público hoje já aposentado, mas que quando eu ingressei no serviço público há 31 anos, estava à frente da luta sindical, num momento inclusive que nós fazíamos uma luta unificada também. Aliás, fizemos muito. Essa Assembleia já foi palco de muitas lutas de servidores públicos. Ali a deputada Ana Lúcia, que testemunhou e construiu também isso. Aqui nessa casa nós já fomos bem recebidos, mas já fomos impedidos de entrar. Aqui nesta casa nós já conseguimos vitórias, mas também enfrentamos derrotas muito duras. Esta casa tem sido palco de momentos importantes da vida dos servidores. Às vezes momentos duros, como esse que estamos enfrentando agora, né? Muito duros. Mas eu queria cumprimentar todos os servidores que aí estão, na figura, pedindo licença a cada um, na figura do Davi Prudente, que aqui está. Davi, meus respeitos a você, hoje servidor aposentado, está aqui entre nós, primeiro presidente do Sintrase no estado de Sergipe, coordenou pool de sindicatos em momentos duros lá atrás. E como eu tenho um tempinho, eu quero ler aqui para todos os colegas deputados o documento que foi distribuído por Davi hoje. Ele diz o seguinte: senhores deputados, como servidor público estadual de nível superior, paguei a Previdência Social e fui aposentado com base na legislação vigente há 20 anos. Atualmente, com uma remuneração de menos de 3 salários mínimos, extremamente defasada e há 5 anos sem qualquer reajuste. Deputados, esta é a situação real de penúria da grande maioria dos servidores públicos, que não fazem parte dos grupos dos donos do poder, que têm reajustes e correções anuais verticalizadas. Há mais de 20 anos, fomos surrupiados com o não cumprimento dos nossos direitos legais e nos questionamentos fomos informados: recorram à justiça, vocês ganham, mas não levam. Dito e feito. Ganhamos e as quantias devidas foram transformadas em precatórios alimentares, mediante legislações feitas para dar cobertura aos ilícitos dos caloteiros do poder. Tem um precatório alimentar que era previsto receber 20 anos atrás e não vejo perspectiva de receber. Milhares de servidores estão nessa situação e muitos já faleceram sem ter seu direito resgatado. Deputados, taxar como contribuição previdenciária esses servidores que têm direitos adquiridos é confisco de parte das suas já minguadas remunerações. E ainda, quebrar a regra de reajustes iguais com os da ativa é sede de perversidade com os aposentados. Portanto, deputados, indagamos: Vossas Excelências vão aprovar mais esse massacre? É essa categoria que deve contribuir mais ainda para cobrir os desmandos dos grupos políticos que se sucedem no poder? Assina a carta o Davi Prudente, foi o primeiro presidente do Sintrase. Meus respeitos, Davi, a vocês e a todos aqueles que seguem lutando, resistindo e tentando dialogar com os representantes do povo, mostrando que é o seguinte: nós fizemos um debate há pouco lá na Comissão de Constituição e Justiça, e lá nós vimos as argumentações, dados que são apresentados, que nos levam a observar o seguinte: não é a primeira vez que o servidor público é desafiado, é instado a ter que fazer sacrifício para garantir o discurso de que o sistema previdenciário precisa disso para melhorar, senão mais na frente nós não teremos pagamento de salário. Não é a primeira vez que a gente vem para cá dizer que não é assim que se resolve. É mais uma vez. E qualquer pessoa com mínimo de boa leitura na realidade sabe que essas medidas que estão sendo aprovadas aqui, essa PEC que está sendo aprovada hoje, ela trará duras consequências para as nossas vidas. Duras. Muitos que estão na perspectiva de se aposentar, e essa perspectiva se perde, e a gente vai cada vez mais se convencendo de que a regra é não se garantir o pacto social que foi feito lá atrás, para que a classe trabalhadora tenha direito a se aposentar. Cada vez mais isso fica comprovado. E o pior de tudo é imaginar que esse sacrifício duro que é feito cobrado dos servidores e que é implementado com essa mudança não será a medida
que vai corrigir o sistema previdenciário. Se alguém está convencido de que é isto que resolve o nosso problema, não é. Não é. A cota dos servidores públicos já vem sendo dada há muito tempo. Primeiro, porque contribui. Segundo, porque já foi penalizado nos seus direitos e cada vez mais vem sendo penalizado. Mas eu estou convencido de que os problemas de ordem previdenciária que nós temos, eles precisam ser tratados de outra maneira. Não é apostando na redução, na retirada de direitos de servidores que nós vamos conseguir resolver esse problema. Agora, a inteligência de Estado, ela tem que estar dirigida para isso, para a busca de outras alternativas. É que parece que o caminho mais fácil é exatamente esse. É o de mandar um projeto de lei que cada vez mais cobre mais o servidor, que dificulte a sua aposentadoria sob a alegação de que não tem mais como entrar no sistema previdenciário, não tem como pagar, não tem como dar suporte ao pagamento. Parece que a medida mais fácil é essa. Ela é mais fácil, mas ela é desumana. Ela é desumana. Porque coloca o trabalhador, e aí eu ouço às vezes os colegas colocarem dados, porque tem alguns que ainda colocam dados e a gente tenta dialogar sobre eles. E nós sabemos, por exemplo, que quando nós comparamos a realidade de países desenvolvidos, não só pela longevidade, isso é um dado também que precisa ser considerado, mas pelas condições de vida da população de países mais desenvolvidos do que nós. Está aqui, acabou de anunciar o deputado Samuel Carvalho, que amanhã nós teremos uma audiência pública nessa casa que vai discutir o trabalho do jovem aprendiz. Há uma luta imensa dos militantes sociais que compreendem que lugar de criança é na escola, lugar de criança é brincando, é com a família, que lutam para que não se comece a trabalhar tão cedo no nosso país, para que as infâncias não sejam perdidas nas feiras livres, que as infâncias não sejam perdidas nas plantações, nas pedrarias, nas pedreiras, né? Por quê? Porque em países com perfil como o nosso, a população começa a trabalhar muito cedo. Se você vai para o campo é assim, na zona urbana também é assim. Não dá para nós fazermos comparações, né, com países em que as pessoas têm a sua infância preservada, a sua juventude assegurada, conseguem estudar, fazer nível superior, pós-universidade, estudam, se preparam, e só depois é que ingressam no mercado de trabalho, porque há um suporte não só familiar, mas social que permite isso. Não dá para comparar com a realidade do povo brasileiro. Vejam, eu comecei a ministrar aulas com 17 anos de idade. Quem sabe o que é ministrar aula, deve imaginar o que é um jovem de 17 anos, sem experiência, ter que entrar na sala de aula. Mas eu estava começando a universidade. Eu não entrei porque eu queria por opção. Eu entrei pela necessidade. Para manter o meu estudo, eu precisava trabalhar. 17 anos. E não parei mais de dar aula. Ora, querer que a regra de aposentadoria, e eu comecei com 17, e a gente sabe que no Brasil, se for para pesquisar a história, tem muita gente que começou muito antes do que 17 anos, e querer exigir que a população brasileira cada vez mais trabalhe por um tempo mais longo para se aposentar. E aí com um detalhe, se a gente pega a média de vida do povo brasileiro, essa média é muito injusta. Porque ela não coloca qual é a média, qual é a realidade de perspectiva de vida, por exemplo, de um piauiense. Ela coloca a média, porque pega de outros centros brasileiros que tem também, porque o Brasil também é um país muito desigual, que tem outra realidade, né? Pega a média de vida, pega a idade que atinge uma pessoa que tem um sistema de saúde privado, que na hora que precisa do atendimento está lá dando suporte, mas não é a realidade da maioria dos trabalhadores, que na hora que precisa não tem suporte e portanto morre mais cedo. Das mães que ficam sem assistência desde o nascimento, passando pela maternidade, etc. Ora, e tem gente que acha que esse discurso que eu estou fazendo aqui é mimimi, como gosto de dizer. É discurso para a galera, é discurso político eleitoral. É porque às vezes as pessoas não se colocam no lugar de onde a gente vem. Não se colocam no lugar da classe trabalhadora. Que nesse país, um país extremamente desigual, uma concentração de renda estúpida, cobra os ajustes fiscais e os ajustes previdenciários exatamente daqueles que menos têm como contribuir. Então, meus senhores e minhas senhoras,
Eu tenho, ao longo desta semana, mas antes desta semana, discutido aqui as razões que me motivam a fazer o voto contrário à PEC. Eu dizia e vou repetir, cada vez que eu estudo mais a proposta, cada vez que eu analiso, eu me convenço de que não dá. Não é esse o caminho para resolver os problemas previdenciários de Sergipe. Eles existem. Aqui os trabalhadores sabem, existem problemas, foram criados lá atrás. Aliás, fomos nós, servidores públicos, que o tempo inteiro viemos para essa casa denunciar as mazelas que fizeram ao longo da história da Previdência do Estado de Sergipe, com o dinheiro que nós contribuíamos para que ela fosse constituída. Fomos nós que assistimos aqui nessa casa os votos favoráveis para a má utilização daqueles recursos. É preciso lembrar isso. Não gostam, mas eu trairia a minha memória. Porque hoje eu estou aqui na tribuna, mas já estive ali, olha. E é para lá que eu vou voltar quando sair da tribuna. E essas coisas precisam ser resgatadas. Elas incomodam, mas precisam ser resgatadas. Porque agora é fácil querer pegar essa conta e dizer, não, passado é passado, agora nós temos que resolver. Se vire servidor público, pague mais alíquota, aposente-se mais tarde, trabalhe mais. Então, embora eu respeite, evidentemente, cada posição, é por isso que peço que respeitem também a minha, porque respeito a de todos. Divirjo, tenho posição divergente, mas sem compreender as razões que motivam cada um. Procuro, pelo menos, compreender. Agora, não tem como, pela minha história de vida, pela resistência que fiz, e quero aproveitar para dizer uma coisa e concluir, presidente, para não me alongar muito, porque eu sei que certamente terão outros colegas que gostaram de também tratar aqui. Eu quero dizer que o que faço aqui não é só pela coerência da minha identidade de classe, sim, porque eu sou trabalhador. É também em função de uma história, porque eu já enfrentei essa questão de reforma da Previdência em outros momentos, inclusive dentro do parlamento, inclusive com governos que eram compostos pelo meu partido, e lá eu tive posição, e a minha posição foi contra a retirada de direitos dos trabalhadores, porque nós aprendemos que não deve ser o suor da classe trabalhadora, o suor daqueles que têm menos nessa sociedade, que deve sustentar as crises e solucionar os problemas da crise do Estado brasileiro. Não fomos nós que constituímos, pelo contrário, nós garantimos com o peso da nossa contribuição, tanto pagando os tributos, porque somos taxados no nosso salário, somos taxados no consumo, como diretamente contribuindo para a Previdência, nós garantimos o funcionamento. Quero lembrar ainda também que na reforma da Previdência, que foi feita em âmbito nacional, um dos grandes debates que se fez foi a necessidade de que os dados fossem cada vez mais públicos e debatidos. Lá na Comissão de Justiça, eu levantei a necessidade desses dados, desses estudos estarem disponibilizados. Evidentemente que o que diz a lei, o que eu peço, invocando a lei, é que isso fosse um apriorístico, ou seja, que preparasse essa votação, que desse os subsídios e os instrumentos. Eu espero que a gente possa, brevemente, fazer a análise de que esse momento aqui é um momento que tira direitos dos trabalhadores, mas não vai resolver o problema da Previdência. Portanto, é um sacrifício que se cobra do trabalhador sem a perspectiva de solução do problema. Tem que se exercitar outra alternativa. E eu quero dizer, o atual governo foi eleito sob a égide de que ele ia encontrar a solução. Esta solução não é solução. Essa solução é colocar o servidor no catafalso. Essa solução não resolve o problema. Por isso, a nossa cobrança é ouvir os sindicatos, ouvir os trabalhadores, ouvir os servidores, se apropriar e socializar as informações em relação a isso, fazer, como eu já propus aqui, um arco amplo de alianças com outros estados, com outros governantes, para cobrar uma ação conjunta de Estado nacional para resolver o problema da Previdência dos estados. Porque isso cria problemas em diversas esferas federativas, na maioria delas. Isso tem que ter ação conjunta de Estado. Agora, repito, não é sacrificando o servidor público que resolveremos isso. Por isso, presidente, discuto essa PEC, argumentando contrariamente a ela, aos fundamentos que ela traz, e, evidentemente, já declaro daqui antecipadamente o meu voto convicto
contrário a ela, com o respeito às divergências, mas o meu voto será contrário à PEC 7/2019.